Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer este momento de estudo e reflexão. Rogar aos bons amigos que trabalham na Seara do Mestre Jesus e nos acompanham, nos favoreçam, para que das leituras, dos estudos que nós vamos empreender, nasçam novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos e terminamos na semana passada o capítulo 2. Nós entramos hoje no capítulo 3, que tem por título Da Volta do Espírito Extinta à Vida Corpórea à Vida Espiritual. Basicamente 3 tópicos, né? O capítulo comporta 3 tópicos: a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. O assunto é atraente, né, porque nossa natureza comum nos impulsiona na direção de querer saber o que vai acontecer amanhã. E em particular, né, essa mudança que nós vamos sofrer, né, ao longo do tempo, com o nosso avançar da idade, né, é alguma coisa que nos afeta, nos incomoda, nos inquieta. Então, o que acontece na sequência do desencarne, né? A gente tem sempre essa questão colocada. Vamos então iniciar, né? A alma após a morte, questão de número 149. Kardec pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? E o orientador responde: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Aqui nós lembramos a questão colocada lá atrás, a de número 85, em que se pergunta qual dos dois mundos, o espírita ou o material, é o principal, e o espírito responde: o mundo espírita é o principal, porque ele preexiste e ele sobrevive a tudo. Então aqui essa resposta é um corolário, é uma derivada daquela resposta lá da questão 85. Então volta a ser espírito, volve ao mundo dos espíritos, de onde saiu momentaneamente, né? Essa lembrança é importante para nós. A gente tem a tendência de achar que a vida na matéria tem mais importância, né? É uma questão de visão por conta do momento. A gente sempre acha que o momento é mais importante do que o que se segue, e a gente perde essa visão de conjunto. E aqui no caso o espírito lembra: olha, o mais importante é o mundo espírita, que preexiste, sobrevive a tudo. E aqui ele diz: volve ao mundo dos espíritos, de onde saiu momentaneamente. 80 anos, 100 anos, momento. A questão número 150, o Kardec questiona: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E o orientador responde: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? O Kardec questiona novamente: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? E o orientador responde: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. O espírito, como um centro de força, como
um polo de atração, vamos usar essa figura, né? Atrai para si os fluidos compatíveis com a sua natureza, né? Que nós chamamos perispírito. Isso é uma individualização, né? É uma maneira de se separar um ente de outro. Conforme a sua natureza, os fluidos são atraídos e ele constitui o perispírito. E aí o orientador lembra, olha, o corpo material falece, né, desaparece, mas o espírito ainda mantém, né, por ser ele um foco de atração, mantém consigo os fluidos que constituem o seu perispírito, né, e isso lhe dá a identidade mantida, que é a sua aparência na última encarnação. É como se nós tivéssemos uma projeção, vamos usar esse termo, né, para a gente poder entender, uma projeção gasosa, né, com aquela mesma feição que o corpo material tinha. Tudo isso que a gente especula, que a gente tenta construir, é para transmitir aos nossos irmãos a nossa ideia, né? Como nós entendemos a resposta. Não é uma verdade absoluta, por favor. Kardec volta na questão 150, questiona novamente, né? Ele está preocupado com a individualidade da alma desprendida do corpo, voltando a ser espírito. E ele diz: a alma nada leva consigo deste mundo. O orientador responde: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor. As experiências vividas, que ele chama de lembrança, esse conjunto de experiências, essas sim, o espírito leva contigo. Os aprendizados todos que ele conseguiu empreender, ele leva consigo, né? Deixa eu fazer uma correção. Eu interrompi a resposta do espírito antes de concluir. Então vamos lá. Deixa eu ler novamente a resposta. Ele diz: nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que a alma fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Deixa eu fazer sublinhar novamente uma ideia importante. Eu interrompi e perdi uma outra ideia importante. Conforme o uso que ela fez da vida. Então, de conformidade como ela viveu, os aprendizados que ela conseguiu fazer, né, as coisas todas que ela conseguiu empreender, né, esse retorno pode ser doce ou amargo, diz ele. Tá? Então pode ser uma coisa feliz ou infeliz o retorno para lá, conforme o uso que fez da vida na carne. Questão 151. E aí o Kardec pergunta: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O orientador responde assim: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas a tua individualidade. Aqui ele constrói com essa analogia, né, uma imagem que nos permite entender o grande todo, né? Muita gente, eu mesmo sempre relaciono, quando se fala assim, a uma doutrina panteísta, né, que a gente sai de uma grande massa, é individualizado e depois retorna essa grande massa e perde a individualidade. O panteísmo tem isso, né? Aqui ele coloca, olha, é uma figura de linguagem, a gente pode entender assim, né? O mundo dos espíritos não é um mundo, não é um grande todo, não é um conjunto que você passa a integrar.
né? É essa colocação que ele faz. E aí ele questiona, olha, quando você está num grupo de amigos, uma assembleia, né? Você está num grande todo, você está num conjunto, mas você não perde a sua individualidade. Você está inserido num grande todo, num conjunto de pessoas, mas você mantém a sua individualidade. E ele faz questão de enfatizar que o espírito mantenha a sua individualidade. Isso é importante. A questão número 152, Kardec questiona: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? O orientador responde: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Aqui ele reporta a um fato que é corriqueiro para nós, que é a intuição, né? Ideias que afloram, né? Ideias que vêm à nossa mente, né? E a gente não sabe de onde elas vêm. Vou dar um exemplo, assim, eu estava comentando com as nossas companheiras e vou dar o mesmo exemplo. Ideias maravilhosas que surgem quando você se defronta com um problema, né? E que, se você parar para observar, né, falta para essa ideia ser considerada sua, né, a necessária base. Uma determinada coisa que se faça, né, no meu caso aqui, eu gosto muito de fazer trabalho de madeira. Então, e não sou marceneiro, né? Muitas vezes você se defronta com uma questão, como unir duas peças, uma coisa assim, né? E aparece a solução. Aparece a solução. Ah, mas como eu não estudei a matéria, como é que essa solução aparece para mim, né? Então é disso que ele fala, né? Muito a miúde, muito costumeiramente, muito corriqueiramente, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós, né? Aqui ele fala do fenômeno da intuição, que é muito comum a todos nós, né? Existe uma nota logo na sequência, bem longa, que dá uma esmiuçada nessa ideia, nessas ideias, não só nessas ideias que foram colocadas até agora. Diz assim: se as almas se confundissem num amálgama, num todo, numa massa, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis,
particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. De certo modo, material, tangível. Então, essa nota, ela abrange esses conceitos todos que viemos até aqui, né? E eu chamaria atenção para isso, né? Se houvesse realmente esse grande todo, seja o panteísmo ou a figura de linguagem de um conjunto o conjunto do mundo espiritual, né? E esse grande todo absorvesse essas individualidades, ele diz aqui, olha, tudo que nós recebemos do plano espiritual seria idêntico, não haveria diferença entre os manifestantes do plano espiritual. E nós vemos isso, né? Nós vemos que isso não é verdade, nós vemos que as manifestações, elas denotam particularidades que caracterizam individualidades. Os tristes e os felizes, os sábios e os ignorantes, esse fato caracteriza as individualidades. Obviamente, né, se nós temos que necessariamente, e somos espíritas, e é isso que nos distingue, entender que as manifestações espíritas, dos espíritos, né, caracterizam a permanência, né, a permanência do espírito, né? Aqueles que consideram que com a morte do corpo nada mais há, os materialistas não vão entender essas colocações. Questão 153, e aí Kardec questiona: em que sentido se deve entender a vida eterna? E aí o orientador responde assim: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Kardec volta a questionar: não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que tendo atingido a perfeição, não estão mais sujeitos a sofrer mais prova alguma? Não estariam em vida eterna os puros somente, né? Já que eles não retornam à encarnação, não precisam retornar à encarnação por absoluta falta de provas a vencer ou de expiações a sofrer, né? Essa é a questão que ele faz. E o Espírito responde assim: a vida dos espíritos puros, essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contando que vos entendeis, que vos entendais. Mais uma vez o Espírito diz: olha, vocês gostam de ficar criando figuras de linguagem, né? Criando figuras mentais com conjugação de palavras, e isso não nos interessa. O que nos interessa é que vocês entendam o conceito, e o conceito é: a vida eterna é a vida do espírito, a vida do espírito liberto da carne, vamos dizer assim, né? Entramos no tópico número 2, né? Separação da alma e do corpo. Muita gente tem essas dúvidas, né? Essa ansiedade de saber como é que se dá o desenlace, né? Com a morte do corpo, como é que a alma se sente, se comporta, como é que a coisa se dá. E aí Kardec inseta umas questões para esclarecer esse aspecto. 154. Ele pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo?
O orientador responde: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar ao termo do seu exílio. Uma notinha aí embaixo ele diz assim: na morte natural, aquela que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Aqui o óleo que ele alude, né, é o princípio vital, que é a energia que anima o corpo. Né? É o motor, é o combustível, vou usar o termo, é o combustível, né, que faz o corpo permanecer em trabalho, né, que lhe dá vida, vou usar o termo vida. Então ele diz, olha, quando você tem um esgotamento do fluido vital e com isso o corpo falece, né, é como se fosse uma passagem, né? O espírito prossegue calmamente, vamos dizer assim, né? Calmamente na sua trajetória. O homem, o ser humano, não sente o trespasse. Né? A gente vê em algumas comunicações esse fato. Muitos não se dão conta que já passaram do plano material para o plano espiritual. Né? Isso se dá, e ele diz aqui, na morte natural, onde há o esgotamento dos órgãos. É aquele camarada que morreu como um passarinho, né? A gente diz, né? Deita e simplesmente não acorda. Aqui eu chamaria a atenção, né, para um outro aspecto. Ele diz assim: a alma nenhuma parte toma nisso. Lá atrás, né, Kardec tentou esgotar esse assunto com algumas questões e ele perguntou: olha, se misturam, a alma se mistura, e o espírito fez questão de dizer: olha, o princípio inteligente, né, é distinto, né, do princípio material. Então, a vida do corpo em nada depende da alma, depende do princípio vital. A alma se serve do corpo como se fosse uma ferramenta, habita o corpo e utiliza o corpo como uma ferramenta, mas não lhe dá a vida. Existe possibilidade de vida sem alma, né? Mas não, a alma não permanece num corpo sem vida. Então é esse conceito lá de trás que volta aqui. A questão de dor, né? A gente tem que entender que a dor, conforme a gente conhece, é própria do corpo, né? Bom, se nós não falarmos das dores morais, né? Os remorsos, as dor mesmo, né? Então, quando a questão é essa, no momento da morte, o espírito sente dor? Não, quem sente dor é o corpo, né? Dependendo do estado em que está a criatura, né? Nem dor sente mais, porque o cérebro está incapaz de sentir dor, né? É o caso do coma, determinados estados em que a dor desaparece, o cérebro está inoperante, tal. Então, essa foi a questão colocada e a resposta é muito elucidativa e retoma conceitos anteriores, né? A alma, ele diz, a alma nenhuma parte toma nisso. A morte do corpo é própria do corpo, vamos dizer assim, tá? É um fenômeno próprio do corpo, né? E a alma nenhuma parte toma nisso. A questão número 155, ele pergunta: como se opera a separação
da alma e do corpo. São distintos, estão unidos para um objetivo. Como é que se opera essa separação? A resposta é simples e claríssima. Ele diz assim: rotos os laços que a retinham, a alma só se mantém com a vida do corpo. Então, cessando a vida do corpo, rotos os laços que a retinham, né, ela se desprende, simplesmente abandona, né, vamos colocar assim, abandona o corpo. Kardec insiste, né, ele sempre tenta questionar em cima da questão para esclarecer melhor, e ele questiona novamente. A separação se dá instantaneamente por brusca transição, parte de uma só vez, né, como se houvesse uma ruptura. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E o nosso orientador responde. A questão é: há uma ruptura, uma partida brusca? Ele diz: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados, vida e morte, se tocam e confundem, de tal sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. É como se nós tivéssemos uma junção feita por diversos laços, nós, né? Vamos usar esse termo, nós, né? Que são desfeitos com a morte do corpo, são desfeitos um a um, né? Eu vou avançar um bocadinho. Imagina a complexidade que é essa ligação espírito-corpo, né? A quantidade de ligações que são feitas para que o espírito, que não tem um local definido no corpo, ele consiga se relacionar com o corpo, vamos dizer assim, né? Então seriam inúmeros nós que têm que ser desatados, têm que ser desfeitos um a um. Então não pode ser uma coisa, não pode ser, ou a gente entende que não deva ser uma coisa rápida, né, de uma hora para outra, uma ruptura, né, de onde ele diz: esses laços se desatam, não se quebram. Nós estamos falando de ligação alma-corpo, né? E aí uma nota também grande e muito elucidativa. Ele diz assim: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito, é aquele elo de ligação. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa no corpo a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade.
nem a possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Aqui eu chamaria a atenção, né, a esse raciocínio que ele faz. A dificuldade que tem o espírito de se desvencilhar do corpo na proporção direta da importância que ele deu ao plano material, né? Ele diz, olha, a atividade intelectual e moral, né, a elevação dos pensamentos, favorece esse desligamento. O apego à matéria, à sensualidade, né, às sensações do corpo, dificultam esse desligamento. Então, é isso que nós temos que extrair daqui, né? Os laços se desatam, a velocidade é dependente desta afinidade que nós temos com a matéria. Muito afinizados com a matéria, eles se desatam mais lentamente, né? Não tão afinizados com a matéria, não tão dependentes da matéria, apegados a ela, eles se desatam mais rapidamente, mas nunca instantaneamente, né? O instantâneo seria uma raridade, eu ousaria dizer que seria uma raridade. 156, ele questiona: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? O orientador responde: na agonia, nos estertores da morte, momentos finais da vida, na agonia, algumas vezes, a alma já tem deixado o corpo. Nada mais há do que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O princípio vital ainda tem lá. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita de alma. 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Naqueles momentos finais, né? No momento da morte, a alma consegue já ver o plano espiritual? É a questão que ele coloca. Ele diz, o orientador: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo
emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Questão 158. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? E o nosso orientador responde: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. É uma analogia, é uma figura, né, para a gente entender o ciclo, né? A vida, o túmulo e o outro mundo, vamos dizer, o mundo dos espíritos, né, como sendo o ciclo da lagarta, né, da crisálida e a borboleta. Mas ele diz, olha, é uma ideia acanhada, é uma imagem boa, mas não tome só o pé da letra, não. Não é tão simples assim. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende, diz o orientador. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar inquisidor. Ele coloca aqui perscrutador, né? Nenhum olhar que lhe cobre ou que fique especulando, né? Então, aqui é importante a gente verificar que novamente se faz menção ao gênero da vida, ao gênero da vida vivida na matéria, aos atos praticados durante a vida, a nossa vida de encarnados, né? Ele disse, olha, aquele que viveu no mal, particularmente aquele que viveu no mal, sabedor de que praticava o mal, né, fez porque quis, né, este de saída sentirá vergonha de ter praticado o mal. Obviamente sofrerá outras consequências, mas de início a vergonha, né? Já o justo não, né? Não terá nenhum olhar inquisidor cobrando dele satisfações. Questão número 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? E o orientador responde, sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam, aos laços afetivos que existiam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Desprendimento da alma e a morte do corpo ocorrem ao mesmo tempo? E ele responde, geralmente assim é. Mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra.
O que a gente tem que entender é, na morte natural, né, os laços vão se desligando com a perda de vitalidade do corpo, né? Então se tem um desprendimento gradual e já no caso da morte brusca, o que acontece é a ruptura. Lá acontece o desprendimento, o desligamento, ele vai desligando, vai tirando os nozinhos um por um. Aqui o que a gente tem é uma ruptura, porque cessou a vida, né, sem que houvesse nenhum desligamento. E o espírito se vê privado do corpo. Como o espírito não permanece no corpo sem vida, né, ele é obrigado a desprender-se. Então é uma coisa brusca, não é uma ruptura. E aí ele insiste citando um caso, né? É o caso da decapitação. Era comum lá perto do tempo que o Kardec viveu, né? Foi um pouquinho antes, mas ainda era comum. E ele cita como um exemplo, ele diz assim, após a decapitação, por exemplo, né, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? E aqui é interessante. Ele diz assim, não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes mesmo do suplício. E existe um comentário, ele coloca assim, trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes, mais fortes, os laços que prendem o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Aqui, só para a gente reforçar a ideia, não extrapolando muito o nosso tempo, né, mas para fixar bem a ideia, o desprendimento do espírito do corpo morto, né, depende muito, né, do grau de afinidade que o espírito tem com o corpo, com a matéria, né? Então, essa é a regra. Na morte, vamos dizer assim, natural, né, esse desprendimento vai se efetuando porque o corpo vai perdendo a vitalidade e o perispírito vai gradualmente se soltando, né? Na ruptura, nas mortes por acidente, rápida, né, quando o princípio vital ainda era grande, ainda tinha muito fluido vital, né, e o corpo encerra, porque houve a decapitação, por um motivo qualquer, né, o que a gente tem é um desprendimento, vamos colocar assim, um desprendimento gradual, é sempre gradual, né, mas um desligamento brusco. Então o que você tem é o espírito ainda aderido, vou usar o termo aderido ao corpo, porque havia muita força que não foi esgotada, né? Houve a ruptura, ele ainda está ali ligado, vamos usar o termo ligado ao corpo, por conta dessa força toda, né? Desse fato inusitado, né? E aos poucos ele vai se desprender. É onde ele diz, quanto mais rápido, né, a interrupção da vida do corpo, né,
mais forte é a ligação que tinha o espírito com o corpo. Ele não estava desprendendo aos pouquinhos, como é o caso da velhice, né? Ele vai devagarinho se soltando. Ele estava muito preso, então mais lento é o desprendimento. Ficamos com essa ideia, então. Nós encerramos aqui, estamos a 45 minutos, né? E na semana que vem a gente faz um apanhado aqui e faz a última abordagem, que é a perturbação espiritual, que é muito interessante também. Tá? Os irmãos ficam à vontade para fazer comentários, críticas, questionamentos, né, no nosso espaço aí do IG, né? Tem um espacinho. Para nós é interessante que os irmãos participem. Elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade, agradecendo aos bons espíritos, ao Mestre Jesus, a companhia, rogando, nos mantenham iluminados para que nós tenhamos clareza em identificar os nossos objetivos e os caminhos, e fortalecidos para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.